Foi uma briga por causa de um chiclete entre um jovem de 19 anos, que é piloto de carro de corrida, com um menor de 16. O maior de idade é muito mais alto e forte que o adolescente. Foi uma briga desigual. O garoto menor de idade apanhou muito, chegando a bater a cabeça na porta de um auto estacionado. Enquanto o menor foi socorrido com traumatismo craniano, vai vendo, e em seguida ele foi entubado, o agressor voltou para casa tranquilamente, mas ele acabou preso em razão da violência contra o menor de idade. Mas ele não ficou nem 24 horas preso, acredite se quiser. Ele saiu tranquilo na audiência de custódia, depois que o papai dele pagou a fiança alta. A família da vítima fazia correntes de oração na frente do hospital, onde o filho estava em estado de coma. Os dias foram se passando e o quadro do garoto de menor de idade foi piorando. O agressor, chamado Pedro Turra, fez um vídeo pedindo desculpas à família. Olá, meu nome é Pedro Arthur Turrabasso. Eu vim aqui pedir perdão ao da família do Nunca foi minha intenção deixar ele desse jeito, no hospital. Nunca imaginei que isso ia acontecer. Eu não tenho palavras para escrever o quão arrependido eu estou. Eu oro todo dia para Deus para que o saia do hospital bem, que a família dele fique bem. E quando aconteceu a briga, eu fui para casa achando que estava tudo bem com ele, comigo, porque nós dois saímos andando. Mas quando falaram que ele estava no hospital, eu achava que ele tinha rasgado o lábio, machucado o nariz. Mas não desse jeito. Se eu soubesse que ele tinha tido machucado desse jeito, eu nunca teria abandonado. Eu estaria lá para ajudar ele, socorrer ele. E eu estou muito arrependido. Peço a Deus todo dia que ele saia bem do hospital. Que Deus abençoe a família dele. Mas o pior, gente, aconteceu e o adolescente faleceu após 16 dias internado. Só para você que me assiste ter uma noção, um dos delegados de polícia do caso se emocionou durante a entrevista coletiva e até chorou. Meu nome é Jorge Lordello e eu já quero te avisar que toda terça-feira às 7 da noite tem live aqui comigo no canal. Olha que legal! É a oportunidade de você ter contato direto com o Jorge Lordello e a minha equipe e esclarecer todas as suas dúvidas. Olha, e já aproveita o embalo e se inscreve no canal. Deixa também o seu like, pois isso nos ajuda muito. E se preparem, pois te prometo colocar na cena do crime, onde um adolescente foi morto bestamente por causa de um mísero chiclete. Olha, se você quer realmente passar num concurso para a carreira policial, eu preciso te apresentar o Instituto Oliver, que é, sem dúvida, a maior escola preparatória para carreiras policiais em todo o Brasil. E só para você ter uma noção, mais de 2.500 alunos do professor Oliver já estão trabalhando na Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, PRF e GCM em todo o Brasil. E olha, além dos cursos para você ser polícia, o Instituto Oliver também oferece cursos superiores sequenciais, tecnólogos, bacharelados, pós-graduação, tudo legalizado, e o famoso EJA, para quem precisa concluir os seus estudos e prestar concurso para a polícia. Então, acesse o site através do QR Code, o telefone que está aparecendo na tela, que você vai ser atendido por uma pessoa especial, porque você está vindo aqui Na Cena do Crime. Amigos relembraram nas redes sociais os momentos de felicidade da vítima morta, o garoto menor de idade chamado Rodrigo Castanheira, que morreu com apenas 16 anos. Pedro Turra, que tem 19 anos de idade, estava dentro de um carro e jogou um chiclete na direção de um amigo. Era uma brincadeira de mau gosto. Esse Diego, Rodrigo,
Ele foi dar tchau pro Lucas, que eles são conhecidos. E aí, eu e meus amigos, a gente tem uma brincadeira de ficar jogando chiclete nos outros. Nesse momento, a vítima de 16 anos teria dito alguma coisa e Pedro sentiu-se afrontado e aí ele partiu para a agressão. Tudo aconteceu no início da madrugada do dia 23 de janeiro de 2026, na frente de um prédio que fica na Rua 8, no bairro de Vicente Pires, em Brasília, bairro de classe média alta. E aí eu joguei o Luquinhas, a gente ficou rindo. Aí eu falei, ó, foi quase no Rodrigo. Aí ele já falou, ó, se fosse em mim eu ia quebrar uma porrada. Eu falei, acho que ele tava brincando, porque antes ele tava brincando comigo. A gente tava lá, conversando tudo. Em dado momento, inicia-se as porradas. Na minha impressão, foi o Pedro Turra que colocou fogo no problema e aí o incêndio começou. Só que nos vídeos você vê que eu tava tentando apartar, tava tentando dar uma jogada fora, só que ele não parava. E aí eu tive que... Você deu alguns murros nele. Porque senão ele não ia parar. Sim. E até que depois, eu acho que até no final do vídeo ele bota a mão assim no bolso pra tentar puxar o canivete pra cima de mim. Só não pegou no vídeo. Aí a gente entrou dentro do carro e foi embora. Olha, o agressor fala em canivete, mas esse instrumento não foi localizado, não. A verdade é uma só, gente. Nesse momento do interrogatório, o investigado já estava fazendo a sua defesa, tentando escapar da sua responsabilidade na morte do menor de idade. Minha equipe de produção conseguiu essas imagens no momento da briga. É nítido que o agressor é bem mais alto e mais forte que o adolescente, ficando nítido que o menor não tinha condições jamais de levar a melhor nesse embate totalmente desproporcional. O delegado do caso falou dessa desproporção física. Mostra nítido a diferença de proporção de corpo, proporção de tamanho. É um menino de 16 anos e um cara de 19 anos, muito maior que ele. Altura, largura, força. Isso é fisiológico, não tem muita discussão sobre isso. Um jovem que estava nas proximidades registrou as agressões. Foram vários socos contínuos. A vítima, que é menor de idade, levou vários golpes na cabeça e ainda, foi o que pior aconteceu, ele chegou a bater o crânio na lataria de um carro que estava estacionado ali na rua bem na frente. Minha equipe de produção analisou as imagens em slow motion e constatou pelo menos 5 socos na face da vítima que foram dados pelo tal de Pedro Turra. Conseguimos também informações com a polícia local, que nos disse que o menor de idade estava em uma festa de aniversário e não conhecia o agressor. A vítima foi tirada do local com ferimentos e levada para casa. Mas, quando os familiares viram a gravidade dos ferimentos, é claro, levaram rapidamente o garoto para um hospital na cidade de Águas Claras. Só para você que me assiste ter uma noção, a internação, os médicos decidiram rapidamente entubar o rapaz e colocá-lo em coma induzido entre a vida e a morte. O delegado do caso disse sobre a versão do agressor. Ele disse que foi buscar amigos numa festa aqui em Vicente Pires, que a vítima estava ali nas proximidades do condomínio, da porta, acompanhado de amigos do autor. Ele, como tem costume de fazer uma brincadeira ali com amigos, após mascar chiclete jogar, ele jogou num amigo dele. E aí a vítima chegou e falou assim, se fosse comigo ia ser diferente. Ele se sentiu ali afrontado em razão dessa verbalização da vítima. Ele desceu do carro, ele chegou a empurrar a vítima e ali se iniciou ali uma briga entre os dois. A irmã do adolescente, que não quer se identificar por medo, falou sobre o que aconteceu com um menor de idade que é irmão dela. O meu irmão teve um trauma, né, crânioencefálico, ele quebrou o osso temporal no momento que bateu a cabeça do meu irmão na porta do carro. Ele teve muita hemorragia intracraniana, a pressão dele estava elevadíssima. Ele teve uma parada cardiorrespiratória durante 12 minutos, foram os 2 minutos mais agudos da nossa vida. Ele está entubado, ele está em ventilação mecânica, ele está com febre, taquicardia, principalmente nessas primeiras 72 horas, assim, não dá nem para estimar o dano que foi causado no cérebro dele, nem se ele vai sobreviver.
A verdade, gente, é que a vítima, de apenas 16 anos de idade, teve trauma craniano severo. Mas vamos lá. Na sexta-feira, dia 23 de janeiro de 2026, a Polícia Civil daquela localidade, quando tomou ciência dessa briga e que a vítima foi gravemente machucada na região da cabeça, a Polícia Civil saiu à procura do agressor e o encontrou em casa numa boa, curtindo a vida. Naquele momento, ele estava preso em flagrante pelo crime de lesão corporal gravíssima, que tem penas em torno de 2 a 8 anos de prisão. Assista um pouco do depoimento do agressor Pedro Turra, que tem 19 anos. A minha intenção não foi machucar ele, mas sim apartar a briga, porque ele não estava parando, ele estava me batendo também. E é isso. Mas me diga uma coisa, você achou que ele estava preocupado em ser preso? Eu achei ele muito tranquilo, mesmo sabendo que a vítima que ele agrediu estava entre a vida e a morte. Mas deixa eu te explicar uma coisa importante. Provavelmente, ele já sabia que as chances de ser solto na audiência de custódia era muito grande. Foi exatamente isso que aconteceu, vou te contar. No sábado, no dia seguinte da prisão, dia 24 de janeiro de 2026, o Pedro Turra foi colocado em liberdade provisória na audiência de custódia pela Justiça do Distrito Federal. O juiz do caso habilitou uma fiança de 15 salários mínimos, que foi em torno de R$ 24.315 em valores que ele pagou, e o pai dele foi lá, tem dinheiro, pagou imediatamente, ele foi solto. O pai pagou e ele saiu da prisão numa boa, numa nice, enquanto a vítima estava em coma induzido no hospital. É um indivíduo que não aceita não, é um indivíduo extremamente mimado. Então é um indivíduo assim que gera um risco de conviver em sociedade, porque pode estar praticando outros crimes, né, se não for parado. Repare que Pedro Turra tem físico avantajado e por isso ele levou a melhor ao bater na vítima, que tem um físico bem menor, é muito mais franzino. Ou seja, foi uma briga desigual entre um jovem de 19 anos e um adolescente de 16. Em depoimento no 38º DP lá em Brasília, Pedro Turra narrou a briga e disse que ele não teve a intenção de machucar o outro jovem. Imagina se ele tivesse intenção. Esse Diego, Rodrigo, ele foi dar tchau pro Lucas, que eles são conhecidos. E aí eu e meus amigos, a gente tem uma brincadeira de ficar jogando chiclete nos outros. E aí eu joguei o Luquinhas, a gente ficou rindo, aí eu falei, foi quase no Rodrigo. Aí ele já falou, se fosse em mim eu ia quebrar uma porrada. Eu falei, achava que ele tava brincando, porque antes ele tava brincando comigo. A gente tava lá, conversando tudo. Aí eu desci do carro, falei, então fala na minha cara. Ele veio falar na minha cara, aí eu dei uma empurrada nele que tava muito perto. Ele veio dar um soco em mim, aí começou. Só que nos vídeos você vê que eu tava tentando apartar, tava tentando dar uma jogada fora, só que ele não parava. E aí eu tive que... Você deu alguns murros nele. Porque senão ele não ia parar. Sim. E até que depois, eu acho que até no final do vídeo ele bota a mão assim no bolso pra tentar puxar o canivete pra cima de mim. Só não pegou no vídeo. Aí a gente entrou dentro do carro e foi embora. Olha, vou falar uma coisa para você, é dose para leão. Como é que se solta um criminoso tão rápido no Brasil, você não acha? Não dá tempo para a pessoa sentir o peso da lei. Esse é o problema que nós estamos vivenciando no Brasil. E muito pelo contrário, isso acaba gerando, essa soltura muito rápida, um sentimento de impunidade. De acordo com a irmã, o adolescente agredido passou por várias cirurgias e teve que retirar uma parte da calota craniana, vai vendo que é essa parte de cima aqui da cabeça. Ela disse, abre aspas, ele está com cerca de 20 infusões contínuas ao mesmo tempo para manter ele vivo, manter a pressão, principalmente nessas primeiras 72 horas, não dá nem para estimar o dano no cérebro dele, nem se ele vai sobreviver, mas a gente tem muita expectativa. Mas, infelizmente, o pior aconteceu e o menor de idade, Rodrigo Castanheira, que estava internado em estado gravíssimo, acabou falecendo no dia 7 de fevereiro de 2026, ou seja, 16 dias após a briga que ele teve
com o piloto Pedro Turra. A escola em que o jovem estudava também prestou homenagem a ele nas redes sociais. A instituição definiu o momento como de profunda dor e que o jovem deixa uma história marcada por afeto e memórias que permanecerão vivas. Mas deixa eu trazer para você mais informações de quem é o tal do piloto Pedro Turra e qual é a personalidade desse agressor. Olha, além da agressão motivada pela discussão relacionada ao mísero chiclete, o Pedro Turra, nós descobrimos, ele é investigado por outras 3 ocorrências registradas em 2025, tudo no ano passado. E essas ocorrências envolvem fornecimento de bebida alcoólica a menor de idade, envolve também lesão corporal, briga e constrangimento ilegal. Ou seja, o cara é um encrenqueiro e briguento. A primeira denúncia contra o Pedro Turra ocorreu em junho de 2025, quando ele teria oferecido bebida alcoólica a uma adolescente de 17 anos, contra a vontade dela, o que isso é proibido. Os dois estavam em uma festa no Jockey Club lá de Brasília, no dia 7, quando o suspeito teria obrigado a jovem, diante de outras pessoas, a ingerir vodka diretamente de uma garrafa, solicitando inclusive que terceiros assegurassem. Olha o absurdo. No dia 28 do mesmo mês do ano passado, Turra foi acusado de lesão corporal em uma praça de Águas Claras. A vítima manifestou interesse no prosseguimento das investigações. Segundo a polícia que a gente levantou, o jovem Pedro Turra também teria praticado agressão e constrangimento ilegal contra uma pessoa na madrugada do dia 19 de julho de 2025. O caso foi registrado como vias de fato e também constrangimento ilegal. Eu fiz uma oitiva da vítima da bebida, dele ter forçado introduzir bebida ali contra a garota que à época tinha 17 anos, com fatos estarrecedores da conduta do autor que convivia com ela. Fatos até dessa vítima sofrer em determinadas situações torturas com taser, choques elétricos. Mas o que eu digo para vocês, hoje eu dou 100% aqui, ó, na câmera, que a gente vai fazer justiça. Não só para a família do Rodrigo, mas para a sociedade brasileira se sentir ali como parte e que a justiça é para todos. Olha, já deu para você perceber que o tal Pedro Turra é daqueles valentões que resolvem tudo na força e na ignorância. Gente, mas olha o que aconteceu. O delegado do caso, ele resolveu fazer um pedido de prisão preventiva contra o Pedro Turra em razão dos históricos de violência que ele se envolveu ano passado e eu acabei de relatar para você. Aí, a Justiça Criminal de Brasília resolveu atender o pedido do delegado. E aí foi expedido o mandado de prisão contra o piloto de 19 anos que voltou para a cadeia. Gente, nesse exato momento, ele está detido, sabe aonde? No complexo penitenciário da Papuda. O advogado de Pedro Turra, o Dr. Edson Fior, diz que a prisão é injusta. Então Pedro está preso por ser um jovem branco, posicionado na sociedade como de classe média, piloto de carro esportivo. Mas agora eu vou te contar uma outra coisa. Depois da repercussão do caso na mídia, outras vítimas procuraram a Polícia Civil, acredite se quiser. Veja essas imagens de outra vítima de Pedro Turra. Ele deu 2 tapas no rosto em um homem de 49 anos. Foi uma discussão boba por causa de trânsito. Veja nas imagens que realmente Pedro Turra é daqueles que resolve tudo na pancadaria. Como ele é forte e age dessa forma violenta. Populares filmaram e tomaram partido. Eu vou dar uma voz de prisão no seu namorado aqui agora. O tio do menor falecido resolveu publicar vídeo mostrando sua indignação com o agressor que matou o seu sobrinho. As suas vítimas, no hospital, fazendo tratamento psicológico,
o senhor humilhado também pra caramba, todos foram muito humilhados, o rapaz de 18 anos, ninguém procurou isso. Hoje, se ele está num lugar que ele está com medo, não precisa ficar com medo. É a mesma coisa, ele é uma pessoa que não dá para viver em sociedade. Ele está com medo de quê? Está com medo de quê? De ser agredido? As vítimas também, tá todo mundo estava com medo. Agora, vamos ser coerentes. Ele tem medo de estar lá, as vítimas também têm medo dele aqui. Então, ele no mínimo tem que ficar por lá, porque senão ninguém freia ele aqui. Oi, boa noite. Vamos definir melhor o que é pessoa com risco de vida, né? Vítima de agressão grave, um traumatismo craniano, descarregar um taser na pessoa, descer porrada na cara de um idoso, ou a pessoa que proporcionou tudo isso ir preso. Difícil de engolir, né? O Pedro Turro, ele ia entregar o passaporte, ele ia só dar uns tapinhas no Rodrigo, ele ia só brincar com a menor de 16 anos, ele ia só cobrar uma batida de carro. Tudo ia, né? Então, fogo, né? Os advogados de Pedro Turra tentaram soltá-lo com pedido de soltura nos tribunais superiores lá em Brasília, mas eles não obtiveram êxito e, por isso, o homicida continua preso na Papuda, em Brasília. Minha equipe de produção está de olho nesse caso. Olha, e tão logo surjam novidades, a gente vai trazer todas as informações em um novo vídeo. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que esse jovem agressor é fruto de falta de educação dos pais? Ou você acha que pode ser uma natureza violenta dele? Ele deve responder por agressão seguida de morte, ou você acha que ele deve responder por homicídio doloso? Estou aguardando agora, hein, seu comentário. E deixa eu te lembrar que toda terça-feira às 7 da noite tem live aqui no canal comigo, onde você poderá perguntar o que você quiser, eu vou esclarecer as suas dúvidas. E olha, para a gente fechar com chave de ouro mais esse episódio, só falta você se inscrever aqui no canal, deixa o seu like também, ative o sininho de notificação e dispare esse vídeo em seus grupos de WhatsApp, principalmente da sua família, para gerar, sabe o quê? Consciência nas pessoas em relação para ninguém se envolver em confusões e brigas.